Eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Em várias partes do país, a rede de saúde enfrenta problemas por causa do excesso de pacientes. O estado de São Paulo voltou a ter mais de 3.000 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave. Mais uma vítima para a longa fila de sepulturas no cemitério de Manaus. Próxima pergunta. Cala a boca, vocês são canalha! Provavelmente vai ser uma aplicação via retal. Gritezinha, resfriadinho. Libertai-nos do mal da pandemia que avança sobre nós. Tocando nos pulmões agora, vai limpando, Senhor, as vias respiratórias. Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas. Mas que descalabro! Isso ultrapassa todos os limites. Alô, Valdinho, meu príncipe de Manguinhos, precisamos conversar. Não estou entendendo nada. Afinal, é para se vacinar ou não? Machado de Assis, meu bruxo. Olá, Valdinho. O maior escritor brasileiro. Como me cai nessas esparrelas de fake news e mentiras? Como podes duvidar da eficiência da vacina? Ora, Valdinho, nem todo mundo é um Oswaldo Cruz, que dá nome a um instituto e que tem todas as respostas. Ora, caro Machado, nós cientistas não temos todas as respostas. Hoje em dia, com essa história de zap, parece que todo mundo é especialista em tudo. Não sei não, Oswaldo. Eu bem lembro dos boatos na época da luta contra a febre amarela e a vacina da varíola. Diziam que as pessoas virariam vacas. Pois então, Machado, vem que eu vou te mostrar um vídeo que achei na internet sobre a revolta da vacina. Olha no que transformamos o Palácio de Manguinhos. Lembra que tudo isso era um manguezal? Cheio de mosquito? Com as vacinas, a gente pode ver algumas situações limite, né, que a história da humanidade já precisou enfrentar. E no Brasil, o episódio mais famoso, né, é o processo de vacinação implementado durante o período da liderança da Diretoria-Geral de Saúde Pública pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Já tinha acontecido alguns casos graves, né, de navios que chegaram, aportaram no Rio de Janeiro e a tripulação teve contato com a febre amarela. Metade da tripulação vir a falecer por causa do contato com a febre amarela. Existia até a fama de túmulo de estrangeiros, né, na cidade do Rio de Janeiro. O Oswaldo Cruz ele vai trazer uma série de medidas de saneamento que, em alguns casos, vão ser bastante impopulares. Você não tinha canais de participação social no governo naquela época, né? Existia uma arbitrariedade muito grande na implementação
de políticas públicas. Sem contar também que você vivia um contexto de grande parcela da população analfabeta, né, e apartada do acesso a discussões que diziam respeito à própria vida delas. A profilaxia era combater os mosquitos, né, e ele vai fortalecer as brigadas sanitárias que já existiam com as ações de fazer a desinfecção, né, de todos os lares, de todas as áreas do Rio de Janeiro. Inclusive, essas equipes eram responsáveis por decidir, né, pela condenação de algumas construções em decorrência de serem criadouros de mosquitos. E a isso se soma a decretação da vacinação obrigatória para a contingência da varíola. Nesse caldeirão que a cidade se encontrava, né, de obras para todos os lados, grande parte da população sendo desalojada, um poder público que não era respeitoso, né, com boa parcela das pessoas que não compreendiam nem bem o que era cidadania, de repente se vem com esses agentes sanitários se aproximando com violência delas para a aplicação da vacina. Além dela ser muito invasiva, né, você precisava fazer um corte no braço da pessoa para a aplicação da pústula que infeccionava, né, era algo bastante desconfortável, era algo que ainda mexia com questões que dizem respeito, enfim, ao patriarcado da época, né? Os homens que se sentiam ofendidos com a família, as mulheres, as filhas sendo tocadas por esses agentes que invadiam e faziam tudo de forma muito truculenta. Você vê aí uma gradação de relações sociais muito desenvolvidas, calcada na violência, né, que vão acabar tendo consequência também numa reação popular que, ao longo do mês de novembro do ano de 1904, vai ficar conhecido como a Revolta da Vacina, quando a população ela acaba se sentindo ameaçada, acossada e reage de forma desproporcional contra algo que era exatamente para ela se beneficiar. E lógico que esses opositores, eles, além de fazer pouco, né, desse trabalho, também começaram a desenvolver difamações. A vacina ela era feita a partir da pústula da vaca, do animal, né, do vitelo infectado, essa lenda, né, de que você poderia adquirir feições de vaca porque você está introduzindo um material de vaca, né, e por mais que isso pudesse parecer absurdo, né, se você vê num contexto em que a sociedade ela está apartada desses centros decisórios, isso acaba sendo levado a sério. Né? A ciência ela não se faz verticalmente, né? Ela depende muito dessa transversalidade, dessa horizontalidade. Ah, maçada, viu? O povo se rebelou. Sim, não tinha acesso a informações verdadeiras, não é? Mas, com muita luta, nós conseguimos mudar esse cenário e transformamos o Brasil numa referência mundial de vacinação. Ah, duvido. Fontes. Olha isso. O Brasil é um país que sempre se notabilizou pelo seu trabalho com vacinas. Desde o início do século XX até os anos 2010, a partir da criação do Programa Nacional de Imunizações, sempre atingiu níveis muito altos de cobertura vacinal. Nossa reportagem vai tratar dos problemas atuais que o país vem enfrentando com movimentos contra as vacinas e como isso afeta a saúde pública. Falamos com a médica pediatra Isabela Balalai, integrante da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Programa Nacional de Imunizações. Nos anos 80, 90, um aumento assim, né, quase que vertical da cobertura vacinal. E foi justamente nos anos em que o Programa Nacional de Imunizações iniciou
várias campanhas de eliminação da polio, de eliminação do sarampo, entre outros. A segunda década é uma horizontal. Chegamos ao sucesso, eliminamos essas doenças graças à vacinação. O brasileiro aprendeu que vacinação salva vidas, em mais de 95% de cobertura vacinal para todas as vacinas de criança, se manteve. Supimpa, Osvaldo, supimpa. Eu preferia vídeo de gatinho, mas muito bom saber o ponto onde o Brasil chegou. E agora, vamos ali tomar um chopinho, ali no amarelinho, vamos. Calma, Machado. Tem muito mais informações ali. Presta atenção. Quando chega 2013, principalmente 2015, o mundo mudou. Então, o que dava certo lá naquela década, né, na primeira, chamava para tomar vacina, todo mundo corria porque não queria ver seu filho com poliomielite, não queria ver morrer de meningite, virou uma coisa esquecida e o Ministério passou a chamar para vacinar. Eu posso te chamar para vacinar. Se eu não te mostrar por que é importante você vacinar, você está muito enrolado aí no teu trabalho, você vai deixar para amanhã, até que a gente chega na Covid-19, quando tudo foi destruído. Em um movimento sem precedentes, o próprio governo brasileiro passa a desmobilizar o trabalho de imunização, exatamente em uma situação de pandemia que fez milhões de mortos no mundo todo. Isso, inclusive, amplamente registrado em veículos da mídia tradicional. O senhor vai obrigar as pessoas a tomar a vacina do coronavírus? Como é que é a resposta? Porra, tu é doido, velho. Se eu vou obrigar a vacinação contra o Covid? Tal situação gerou um movimento de resistência à vacinação na própria população. A professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Márcia Tereza Couto, soma a esta reflexão outros aspectos que acometem a sociedade atual na chamada Era da Informação. É que a gente tem aquilo que a gente chama de infodemia. Aqueles grupos que já eram refratários às vacinas, que eles já existiam antes da pandemia, eles vão ganhando força no sentido de mobilizar a opinião pública para informações que só aparentemente são confiáveis. Então, eu acho que foi um celeiro perfeito para a popularização do conhecimento científico, mas não apenas no seu lado positivo, também no seu lado negativo, de grupos contrários à ciência e contrários à vacinação, que passam a ter, vamos dizer assim, acesso e criam novas informações distorcidas, né, para reforçar os argumentos anti-vacina. Eu vi antivacinista, por exemplo, quando a gente começou, né, a vacinação, propor a vacinação de 5 a 11, que os números do Ministério da Saúde mostravam o quantas crianças morreram, etc. A Covid matou mais do que meningite, mais crianças do que meningite. Eu vi um antivacinista dizendo assim, morreram porque não fizeram o tratamento adequado. Hoje, eu tenho notícias de médicos que oferecem um tratamento de reversão da vacina. O Ministério da Saúde, no momento de começar a vacinação de 5 a 11 anos, ele convidou essas pessoas para participar da audiência pública. Então, isso significa para a população que o Ministério validou. Teve um momento em que o ministro da Saúde, o nosso ministro da Saúde, foi à televisão dizer que a vacinação de adolescentes não ia mais acontecer porque tinha morrido uma adolescente. E era mentira. Qual é a justificativa para botar as crianças em risco de ter uma miocardite? Ah, miocardite é leve quando não é no seu neto, é leve quando não é no seu filho, tá certo? Aí é leve. Já está chegando ao nosso redor
complicações da vacina. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Olha a que ponto chegamos. Agora, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, fez um levantamento dos casos de crianças e adolescentes que morreram numa época mais ou menos próxima da tomada da vacina e concluiu que nenhuma dessas mortes teve qualquer relação com a vacinação. A disputa contra as vacinas também foi tema constante na CPI da Covid. Em infindáveis sessões, políticos e depoentes se degladiaram combatendo fatos com ideologizações baseadas em informações falsas. Dando entrevistas aí. Presidente, dando entrevista. Presidente, se Vossa Excelência quiser falar de rolo, presidente. Segure a fala do Fala a hora que você quiser. Vossa Excelência não seja... Fala a hora que você quiser. Vossa Excelência não seja covarde. A fábrica de fake news operou a pleno vapor durante a pandemia. Mas o nível de informação falsa que chegou na CPI levou a alguns níveis bem surpreendentes. A CPI tocou um áudio em que Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, fez alguns ataques à Fiocruz. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive. Isso levou, para além da divisão evidente, o palco político para os processos de vacinação, quando se passou a questionar, por exemplo, a procedência das vacinas. A gente tem aqui no Brasil uma negação de vacinas que foram inicialmente produzidas na China, né? E essas vacinas, dentre outras vacinas, criou a ideia do sommelier de vacina, de você poder escolher vacina. A gente tomou vacina a vida inteira, gerações foram vacinadas desde os anos 70, sem nem saber qual era o laboratório que produzia a vacina. Que é essa politização que está conformando uma ideia ou vamos dizer assim, uma afinidade eletiva entre aceitar as vacinas no componente da ciência e da crença na ciência e nos procedimentos científicos e negar a vacina e negar a ciência, chegando até ao uso indiscriminado de tratamento para Covid não confirmado cientificamente, como o kit Covid. O embate ideológico, as discussões de gabinete, as trocas sistemáticas de um sem número de informações desencontradas nas redes sociais acabam por ter efeitos práticos e concretos que respingam em quem lida diretamente com as ações de vacinação. É o que nos conta Karen Carvalho, coordenadora de imunizações da cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Esse pós-pandemia, as pessoas estão muito mais desconfiadas, na verdade, dos imunobiológicos do que confiando neles como acontecia antigamente. As pessoas estão colocando em dúvida, na verdade, a segurança, a eficácia e se realmente a vacina protege, né? As pessoas, tu não tá botando um chip em mim, mas isso não é água, isso não é uma coisa para mim virar um robô, que a situação é engraçada a pessoa te perguntar isso, então, mas tu acaba tendo que ter uma postura séria e dizer para a pessoa, não, olha, essa é uma vacina formulada assim, é uma vacina de RNA ou de DNA, de vírus vivos, ela vai te causar isso e aquilo, vai fazer tu desenvolver tua imunidade, né? A gente acaba tendo que vir com todo o conhecimento científico para abater essa questão, porque muitas vezes a gente fica ali com a vacina na mão, que nem deve ficar muito tempo, esperando até a pessoa se convencer da orientação que tu deu para poder tomar. Isso nos afetou enquanto parte organizacional aqui atrás, né? Nós sofremos muito de um governo que não se organizou, que não estava preocupado com a vacinação. Para a gente aqui, profissional do outro lado, foi todo dia uma informação diferente, toda hora não teve uma sequência lógica, não foi cadenciado, não foi organizado. Foi tudo muito atropelado do lado de cá. Karen ainda nos apresenta uma visão de sistema, exatamente argumentando o que muitos dos ativistas anti-vacina sempre questionaram. Os riscos à saúde pública também são de prejuízos econômicos.
a vacina, na verdade, ela custa muito mais barato para o sistema do que todo o tratamento e talvez um acompanhamento para o resto da vida que aquele cidadão possa vir a ter. Então, com certeza, para o sistema público, isso é mais custoso, né? O tratamento do que a prevenção, que é a vacina. Estou estupefacto, Valdinho. Achei que se estivesse na internet era verdade. As pessoas têm acreditado em cada mentira. Mas bem capaz que isso vai atrapalhar a cobertura das vacinas. Não, não é possível. Isso aí também é exagero, Valdinho, não. Peraí que vou ligar para um camarada meu ponta firme. Ele trabalha organizando a linha de frente no atendimento de saúde de Porto Alegre. Alô? Benja? Oi, querido Oswaldo Cruz. Tudo certo? Oi, Benjamin. Tô aqui com o Machado. Cheguei, Machado. Hã? Me fala um pouco sobre as vantagens da vacina. Calcula-se que a aplicação de mais de 25 tipos de vacinas evitem milhões de internações todos os anos e milhares de mortes que ocorreriam, ou até, vamos dizer assim, que ocorriam lá nos anos 40, 50, quando não havia vacinas, ou havia muito poucas vacinas. Tá caindo a cobertura vacinal? A ausência da doença, né, dá uma falsa impressão de que não precisa mais fazer vacina. A gente não tem difteria, se pólio não existe aqui, se rubéola a gente não tem mais, então não vamos fazer vacina. Isso é um erro, né? Porque são vírus que ainda circulam e podem retornar. Viu, Machado? Agora eu vou te mostrar a Melanie. Ela é uma cientista que usa as redes sociais para passar informação e combater mentiras. Depois eu te passo o arroba dela para seguir. Tá certo, Melanie. A gente sabe, então, que esse impacto dessas notícias falsas fizeram com que o brasileiro hoje tivesse um pouco mais receio de se vacinar. E isso influenciou também, em parte, a queda do que a gente chama de cobertura vacinal. Se todo mundo de uma população-alvo estabelecida para vacinação se vacinar, até mesmo aqueles indivíduos fora daquela população-alvo se beneficiam dessa proteção. É muito fácil a gente entender isso se a gente imaginar, por exemplo, uma sala cheia de pessoas. Nessa sala, eu vou ter, então, essas várias pessoas que vão estar conversando, vão estar, enfim, interagindo. Se eu coloco um agente infeccioso ali dentro, a chance dele encontrar uma pessoa vulnerável é gigantesca. Então, ele vai infectando uma pessoa que vai transmitindo para outra, para outra, para outra, para outra, e a gente vai ter muitos doentes em muito pouco tempo. Isso é um problema. Muitos doentes em pouco tempo podem acabar fazendo com que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Se eu pego nessa mesma sala e vacino os indivíduos, a chance desse agente infeccioso encontrar uma pessoa vacinada vai ser muito maior. E nesse encontro, essa pessoa vacinada já tem defesas muito fortes e prontas para responder no menor sinal desse agente infeccioso. Então, essa pessoa vai resolver muito mais rápido essa infecção, ela vai ter um risco muito menor para qualquer desfecho grave dessa doença, né? Como risco menor para hospitalizar, risco menor de morrer por causa dessa doença. E essa transmissão vai ser muito menor do que uma pessoa que não está vacinada. Se mais e mais e mais pessoas dessa sala se vacinam, mais a chance desse micróbio encontrar uma outra pessoa vacinada. E ele vai começando a ficar com um beco sem saída. Quando eu consigo atingir uma alta cobertura vacinal, ou seja, uma alta porcentagem da minha população-alvo vacinada, eu tenho o que a gente chama de imunidade de rebanho. Todas essas pessoas vão estar se beneficiando de uma proteção. Então, não faz sentido eu falar de imunidade de rebanho fora de um contexto de vacinação. Porque se eu tivesse
essas pessoas não vacinadas se infectando ao mesmo tempo, ia ser um completo caos, porque muitas vão ficar doentes, muitas vão agravar, uma parte delas tem risco de ir a óbito, então não faz sentido eu falar em imunidade de rebanho pela infecção. Isso traz riscos imensos para a saúde das pessoas e da sociedade e para o sistema de saúde como um todo. Que fantástico, Osvaldo! Nossa amiga Melanie desnudou a verdade. E tu bem sabes que eu não gosto desse negócio de deixar dúvidas, não é mesmo? Sei sim, mas infelizmente não é todo mundo que vê dessa forma, Machado. E essa disputa de narrativas, sempre com interesses escusos, trouxe dor e sofrimento para muita gente. A pandemia ela existiu, ficou tudo fechado e morreu um monte de gente. A gente viu. E se tu não perdeu alguém, tu conhece alguém que perdeu alguém. Do nada. A gente tinha informação, a gente tinha prática de isolamento, a gente tinha uso de máscara. E, bom, se a gente não tinha, o que a gente não devia ter era desinformação. Para mim é muito evidente. No momento que tu não tem desinformação, tu contém, né, a propagação da doença diminui a chance de todo mundo que contraiu essa coisa de pegar. Talvez meu pai tivesse vivo. Era o meu marido. Sim. Era o meu companheiro de uma vida toda. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Alexandre. O Alexandre morreu aos 40 anos de idade de fralda sem ar. E as vacinas aqui no Rio Grande do Sul começam a ser distribuídas para os mais velhos e com comorbidades ali dos 90, 80 anos, mas não chegou na minha mãe, não deu tempo. A minha mãe morreu em março sem tomar vacina, nenhuma dose. Eu acredito que se a vacina tivesse chegado antes, porque como ele estava trabalhando na saúde, ele teria tomado mais doses antes, sabe? E eu acredito, sinceramente, que ele estaria aqui. O sogro é uma pessoa que eu considero vítima de desinformação. Ele acreditou em muita coisa que ele não deveria ter acreditado. Isso é uma coisa que me deixa um pouco chocado, né? Porque o meu sogro viu, ele acompanhou a história, sabe? Eu estive lá, conversei com ele, né? E ainda assim ele subestimou o risco que ele estava correndo. As fake news nada mais são do que mentiras criadas propositalmente para desacreditar a ciência, desacreditar os direitos humanos, desacreditar as políticas públicas de saúde, né? A minha mãe foi internada, morreu. A minha tia, 6 meses depois, vacinada, pegou Covid e saiu ilesa com 84 anos. E aí, posso te responder de novo se a minha mãe estaria viva, estou te dando a mesma condição, sendo que a minha tia tinha condição mais agravada que ela de saúde. As pessoas que perdem alguém, elas vivem muito num universo de e se. É muito comum. Então eu converso muito com a minha esposa a respeito de e se, né? E se houvesse vacina naquela época, provavelmente o meu sogro não ia querer se vacinar, mas a minha esposa ia incomodar até que ele fizesse.
história super trágica de uma familiar que ficou com os netos, ficou com um neto pequeno e uma menorzinha. Ela perdeu uma filha de 28 anos de idade, grávida de 8 meses, que se entupiu de kit Covid, se entupiu. E o pai, né, o pai dela, né, o ex-marido dessa senhora, também negacionista, bolsonarista. Essa mãe tem uma revolta absurda desse ex-marido, né, dos familiares, e ela entende que a filha é uma ignorante. A filha dela, né, ela protege. Ela, na cabeça dela, a filha dela é uma vítima. Ainda que acreditasse na fake news, ainda que né, defendesse esse negacionismo, essa mãe, ela tem noção que parte da família tem responsabilidade, mas parte é responsabilidade do negacionismo, do bolsonarismo. E a nossa luta é por justiça, memória e reparação, mas também em defesa da ciência, em defesa da vacina, em defesa do SUS, das políticas públicas, de direito à saúde. A questão da justiça para os familiares e para os sobreviventes, ela tem a ver com a responsabilização do Estado brasileiro em relação à inação, né? Nós usamos essa palavra, esse conceito jurídico, que não é omissão nem negligência, sim é o fato de não fazer É difícil. É difícil. Muita gente perdeu entes queridos para mentiras e desinformação. Isso já desde antes da pandemia de Covid, inclusive. E chamar de fake news? Usar essas palavras estrangeiras nada mais é do que um floreio linguístico para mentiras. Um placebo de significado. Pois, meu caro Valdinho, passarei a buscar mais fontes a me informar a partir de agora. Mas não para de assistir os teus vídeos de dancinha, Machado. Curta os shorts do YouTube, os memes, mas vá a outros locais. Pesquise quando o assunto é sério. Não adianta. Se informar também é se vacinar. E por falar nisso... Vamos? Pois bem, vamos lá então. Desenrola, bate, mostra o bracinho. Desenrola, bate, mostra o bracinho. Desenrola. A ciência faz emergir questões. As controvérsias, elas sempre vão estar na mesa. Sempre existirão interesses que estão sendo disputados. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Seu Oswaldo Cruz, seu Machado de Assis. Então, quando a gente fala de informação, a gente está falando também de um tipo de vacina contra a desinformação. Uma pessoa bem informada, ela vai ter essa barreira protetora contra qualquer desinformação que chegue até ela. O Brasil vai ter que encontrar a sua própria maneira de tirar essa nuvem de negacionismo dos olhos dessas pessoas. E ficar quieta, para mim, seria compactuar.
Oswaldinho, nem doeu, hein? Não doeu, né, ô Machado? Ai, adorei. Muito obrigado, muito obrigado. Tu tinha razão, vacinar é muito importante. Ah, muito obrigado, hein? Tchau. Valeu, tchau. E essa equipe maravilhosa, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado por tudo. Ai, que maravilha, Oswaldo. Tô me sentindo renovado. Boca pela porta. Esse negócio de fazer é muito importante. Vamos tomar um suco. Muito bem, e eu não gosto de deixar dúvidas. Sei, mas infelizmente não é todo mundo que tem Pode falar um pouco mais alto, acho que eu também estou confundido. aroma de Sinovac. Muito adstringente para o meu gosto.